A polícia inocentou o Bolsonaro e encurralou o Alexandre de Moraes. Uma nova reviravolta em um dos casos mais acompanhados de Brasília colocou o cenário político novamente em tensão. Uma investigação que poderia ser usada como argumento para uma decisão mais dura contra o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou tomando um rumo diferente após a conclusão da apuração. A Polícia Civil apresentou uma conclusão que agora coloca uma nova peça nesse jogo e aumenta a pressão sobre os próximos passos do Supremo Tribunal Federal. Mas, afinal, o que essa investigação revelou e por que essa decisão pode mudar completamente o rumo desse caso? Veja o que aconteceu. A polícia inocentou o Bolsonaro e encurralou o Alexandre de Moraes. Presta atenção nessa, porque hoje o Moraes ele tomou uma bela de uma rasteira. E essa rasteira veio do lugar que ele menos esperava, da própria polícia. O Moraes estava lá, gente, com tudo pronto para mandar o Bolsonaro de volta para a cadeia por conta de uma arma apreendida em uma blitz. Algo que eu já expliquei para você aqui no canal. A Polícia Civil do Distrito Federal acabou de concluir a investigação dizendo, com todas as letras, que Bolsonaro não cometeu crime nenhum. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Vem comigo que eu vou te explicar essa história sobre como o Bolsonaro virou esse jogo para cima do Moraes. E para você entender o tamanho da derrota, conta comigo alguns meses. Em março, o próprio Moraes concedeu prisão domiciliar para o Bolsonaro. Isso por conta da situação de saúde do Bolsonaro, porque ele tem ali uma série de doenças crônicas e a lei, o direito, a jurisprudência, as decisões pretéritas prevêem essa prisão humanitária domiciliar. Quando o preso está nessa situação de crise de saúde, de uma saúde que precisa de um tratamento, de um acompanhamento especial. Só que o Moraes ele não se conformou. Aí ele passou a ficar caçando um motivo para revogar essa domiciliar e jogar o Bolsonaro de volta na cadeia, no regime fechado. E aí ele achou o que ele imaginou ser uma desculpa perfeita. Porque numa blitz de Brasília, a polícia prendeu uma pistola registrada em nome do Bolsonaro que estava com um dos seguranças dele. Aí o Moraes então sacou, não a arma, mas a lei de execução penal, que diz que comete falta grave aquele preso que, olha só, que possuir indevidamente um instrumento capaz de ofender a integridade física de outro. Presta atenção, gente, para que foi feita essa regra? Para o preso não ter uma estaca, uma faca, alguma coisa que lesione outro preso em ambiente de cadeia, de penitenciária, em que acontece briga, disputa de poder, de território. Presta atenção que a lei fala em possuir indevidamente um instrumento capaz de ofender alguém. Olha, isso não é feito para quem está em prisão domiciliar, com a família. Tá na cara. Então a jogada do Moraes era usar essa regra descontextualizada como uma arma, sacando essa arma como prova de que o Bolsonaro tinha que voltar para trás das grades. Só que a investigação ela foi concluída agora e ela desmontou tudo. O delegado da Polícia Civil escreveu isto aqui no relatório. Não vislumbro materialidade e conduta dolosa, ou seja, intencional, de eventual crime de ilegal de arma de fogo de uso restrito. Aqui foi suprimida ou pelo jornal ou pela própria polícia, o delegado, faltou uma palavrinha aqui, ó. Não vislumbro materialidade, ou seja, prova da existência e conduta intencional de eventual crime de porte ou de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Em bom português, não teve crime nenhum, não teve intenção, não teve nada. A arma era registrada, o registro estava válido junto ao exército, não tinha nenhuma restrição e a polícia nem recolheu a pistola na casa dele. A conclusão dessa investigação abre uma nova discussão em Brasília. O ponto central agora não é apenas o caso específico envolvendo a arma encontrada durante uma operação, mas sim quais serão os próximos passos diante de uma investigação que, segundo o relatório apresentado, não apontou elementos para responsabilizar Bolsonaro por um crime relacionado ao fato. O que chama atenção nesse episódio é o choque entre interpretações. De um lado, a defesa afirma que não existiria base para uma mudança na situação atual do ex-presidente. Do outro, o debate agora gira em torno de como o Supremo Tribunal Federal vai conduzir esse cenário depois da conclusão da apuração policial. Esse caso também reacende uma discussão maior no Brasil. Até onde vai o poder das instituições e quais são os limites que devem existir para qualquer autoridade dentro de uma democracia? Porque uma coisa é uma investigação seguir seu caminho dentro da lei. Outra coisa é quando decisões de grande impacto político
passam a gerar questionamentos sobre equilíbrio, transparência e segurança jurídica. Agora, a expectativa fica sobre o próximo movimento. A decisão final pode indicar se esse episódio será apenas mais um capítulo dessa disputa política ou se vai abrir uma nova fase de debates sobre os limites entre os poderes da República. E agora eu quero saber a sua opinião. Depois dessa conclusão da investigação, você acredita que esse caso deveria ser encerrado ou ainda existem pontos que precisam ser esclarecidos? Deixe seu comentário, porque a sua opinião ajuda a movimentar esse debate. Se você acompanha os bastidores da política brasileira, deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas análises. Aqui no Bastidores da Política, a gente acompanha os fatos e mostra o que está por trás das decisões que movimentam o Brasil.